Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sobre a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens à fé, e até mesmo os de mau coração, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz, e se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer, e se nós diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra e que tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus que tal faz, e nos deixa na noite na cruz, se entendermos que este abandono imita Jesus. E se nós diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. É o que Francisco de Assis falou com Frei Leão, né? Que a perfeita alegria, mesmo que nós tivéssemos todos os poderes, soubéssemos todas as ciências, falássemos todas as línguas, se nós não conseguirmos manter a nossa paz nos momentos de tribulação, ainda não é a perfeita alegria. Porque se nós seguirmos o que Paulo veio nos ensinar, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, nós estaríamos sempre dando graças. Não que não fôssemos sentir a dor de situações que muitas vezes nos ocorrem e que nos fragilizam, mas sentiríamos com fé, na certeza de que aquilo vai passar. Isso é o que nós buscamos quando nós
temos a consciência da necessidade de fortalecermos a nossa fé, porque somente a fé é capaz de nos sustentar nos mais terríveis momentos de nossas vidas. Ai de nós, se não fosse a fé. Então, para que nós possamos dar início às nossas atividades hoje, com as bênçãos de Deus, nosso ponto de luz cada vez mais lindo, né? Somos uma constelação e hoje está cheio de estrelinhas lindas aqui conosco. Então, nós vamos cantar uma música para podermos, logo em seguida, termos as reflexões com o nosso amigo Miguel. Então, nós vamos cantar para iniciarmos aquela prece de Alta de Souza, que eu acho, assim, maravilhosa, principalmente pela informação que ela nos dá, que as nossas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Então, quando nós temos essa certeza de que Deus nos ouve, não há uma prece que fique em vão, não há uma prece que fique perdida, não é? E quando nós queremos a resposta e essa resposta não vem, ela então nos fala: ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Então, assim, meus irmãos, nós vamos neste momento pedindo a Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso, pedindo ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, pedindo à espiritualidade amiga que coordena os trabalhos deste ponto de luz, pedindo aos nossos benfeitores, nossos mentores, que possam nos permitir iniciar mais um trabalho abençoado, onde sabemos que os remédios que estamos necessitando, seja para nossas dores do corpo ou da alma, aqui serão depositados. Que os eflúvios desta noite, que sabemos que são imensos, que possamos fazer, Senhor, por merecer, e principalmente que saibamos aproveitar cada momento neste ponto de luz, cada reflexão, que possa calar fundo em nossos corações, para que sejamos capazes de levar estes conhecimentos, estas orientações aos nossos irmãos, aqueles sofredores que cruzam os nossos caminhos, que o Senhor possa nos dar sempre a sabedoria para sermos instrumentos de Tua paz e de Tua misericórdia, com uma palavra amiga, com um gesto de carinho, com um sorriso, com um acolhimento, Senhor, que todos possam se sentir irmãos. Somos filhos de um mesmo Pai, temos Jesus como nosso irmão. Que as bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós e que cada lar aqui representado possa também receber esta energia e estar sintonizados conosco nesta fonte de luz e de amor que damos agora, com a permissão do Pai, o início dos nossos trabalhos. Graças a Deus. Com você, Ivani.
apresentando, tem muita gente que não te conhece, então Miguel, ele é o nosso querido Miguel, um dos fundadores dessa casa gigante que vocês estão vendo aqui, chamada Ponte de Luz. Quem não viu ela gigante é porque não enxergou o que eu falei nas paredes. Então, Zé. É o Zé, Zé Miguel. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus já nos acolheu com essas músicas da nossa querida Abelha. Não tem como a gente não pegar essa nave, né? E eu conto com o apoio de vocês, da espiritualidade amiga, porque nós iremos fazer pequenas reflexões. Não temos aí o dom dessa ser um palestrante, mas vamos refletir, né? O que importa é a gente fazer um entendimento mais intenso da doutrina, do Evangelho do Pai, que o nosso Cristo tão bondosamente exerceu através do modelo dele, através da maneira de atuar enquanto aqui passou, aproximadamente há 2000 anos atrás. Então nós ficamos muito felizes com isso e com uma tamanha responsabilidade de falar sobre um assunto que exige de todas as casas espíritas uma reflexão mais profunda, não fugir de um debate tão importante como esse. Como eu disse na semana passada, falar sobre suicídio é falar sobre vida. As pessoas às vezes têm muito medo de falar sobre o suicídio, quando na verdade isso representa o medo da vida. Quando nós temos o medo da vida, a possibilidade que nós temos de atentar contra a vida, porque não a achamos bela, maravilhosa, a vida é bela, é maravilhosa, esse planeta é belo, maravilhoso, é um grande paraíso. E quando eu estava, ou nós estávamos em uma situação primitiva, nos foi oferecida a oportunidade de ir para o paraíso. E nós recebemos como paraíso a Terra. A Terra é o nosso paraíso, onde nós vamos, aos poucos, galgando uma condição melhor. Quando nós estávamos lá, com certeza alguém dizia assim: vocês vão para um lugar melhor. E aí nós chegamos aqui e passamos por muitas dificuldades. Setembro Amarelo, portanto, nos chama a atenção. Como eu disse semana passada, nós vamos estar falando, hoje nós vamos estar abordando um pouco esse tema infanto-juvenil. Os dados são assustadores e os dados, para que possamos pensar, refletir do nosso compromisso. Se fosse apenas uma pessoa, salvar uma pessoa, evitar que uma pessoa atente contra a sua própria vida, é salvar a humanidade. Então, a gente precisa ficar atento. E onde tudo isso começa? Como isso começa? Quando nós abrimos o capítulo, então, o 5º, no capítulo 5, esse tópico, né? Causas atuais das aflições, que antecede, antes de chegar à loucura, né? Kardec pedagogicamente vai colocando até chegar a pessoa perder totalmente o controle, ficar louco, né? E chegar a vias de fato, retirar a sua própria vida. Mas hoje nós vamos observar uma coisa que eu gostaria que pudéssemos refletir. Uma criança ou um adolescente, ele suicidou ou foi suicidado? Eu gostaria que nós ficássemos com esse questionamento. Ele suicidou ou ele foi suicidado? E eu estou fazendo esse questionamento porque, e por conta que uma criança tão novinha,
Como vai justificar ela cometer suicídio? Como que uma pessoa de 14, 15 anos, aflorando para a vida, vai cometer suicídio? O que é que está levando essa criança a fazer isso? Então, no capítulo, Kardec faz a gente refletir sobre isso. As vicissitudes da vida, as dificuldades que nós possuímos, que nós temos, que temos de enfrentar, e às vezes é difícil, sim. Mas ninguém nos prometeu nenhuma facilidade, porque a condição que viemos para a Terra foi uma condição assim. Você vai para poder resgatar. Você vai para equilibrar, para você sair de onde você estava. Você pode escolher, no momento certo, quando você se convence disso, você escolhe vir para aqui. Então nós observamos que nós temos causas que são da vida presente e causas que são das vidas anteriores. Mas a minha abordagem hoje vai ser um raciocínio muito mais para o momento presente. É isso que nós precisamos refletir. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento, não têm a visão espírita, não têm esse arcabouço de informação fornecida por nossos queridos irmãos do plano maior. Por isso, a doutrina espírita tem um compromisso muito significativo. Muito significativo. E às vezes, dentro das casas espíritas, nós não estamos seguindo o que realmente precisamos para fazer o que precisa. Fazemos parte, damos o passe, fazemos algum movimento, mas é muito pouco ainda. É muito mais. Essa dor que causa, o efeito final é suicídio. Mas o que está antes do suicídio? O que é que está levando a pessoa a fazer ou começar a falar? O que é que está por trás disso? Quando nós pensamos então na personalidade de uma criança, nós ficamos vendo o que essa criança está trazendo. Está trazendo o DNA espiritual, com certeza, a gente sabe disso. E muito do que essa criança vai ser, ela vai estar copiando dos pais. Ou vai estar sendo forçada pelos pais. Os pais irão desejar que ela seja isso, ou seja aquilo, seja profissional assim, seja um profissional assado. E muitas das vezes não sabe. Quando você crescer, você vai ser médico, você vai ser psicólogo, não queira. Você vai ser alguma coisa para ganhar dinheiro e nós vamos ficar bem de vida. Aí o menino resolve virar músico, resolve ser artesão. E aí os pais ficam chateados. Não é assim, mais ou menos? Nós temos hoje algumas milhares de profissões, mas o pai já, a partir do momento que, grávido, já escolhe a profissão, já escolhe para onde vai morar, o que vai ser, como vai ser, o que vai fazer, qual escola que vai, qual que é o padrinho, olha para você ver a quantidade de coisas que já foi escolhida para a criança e ela não está nem sabendo. Ela está segura lá no ventre maternal, toda confiança, embalando daquele mundo de água escuro, maravilhosamente. A mãe oferece todo o carinho, toda a atenção, o pai começa a comprar fraldas e tal, e aí fica naquele cuidado, né? Um dos momentos em que os homens ficam tão gentis com as mulheres é quando fica sabendo que está trazendo o herdeiro, né? Sim ou não? Não é assim? Olha, vem cá, aquele cuidado todo. Quando namorando, depois esquece um pouco. Aí quando a mulher é engravida, que beleza! Uau! Consegui!
mais ou menos assim. E aí é todo um cuidado, toda uma atenção, e a criança vai sendo embalada nesse processo. Vai chegar o herdeiro. Herdeiro de quê? Herdeiro da sua raiva, às vezes, da sua incompreensão, da sua impaciência, de tudo isso. Sem perceber que muitas das vezes a sua impaciência, por conta do enjoo e tudo mais, já está começando a criancinha a receber também. Então a gente para e pensa como que isso vai acontecer, como é que vai ser daí a pouco. Eu tinha uma vida tranquila, agora eu tenho que levar um monte de coisa para casa. Mais ou menos isso. A criança já está recebendo lá dentro. Os pais, então, fazem essa leitura. Gostaria que fosse exatamente dessa maneira. Esqueceram todas as dificuldades que passaram. Ou as dificuldades que irão surgir a partir do momento que esse rebento chegar. As noites de sono vão inverter. Todos que são pais e avós sabem disso. A gente não precisa ficar rendendo aí. Aí chega a criancinha, começa a crescer, ela recebe um monte de informação, um monte de obrigações, de menos poder ser criança às vezes. Arranjam para ele uma telinha para ele poder ficar distraindo enquanto o pai está fazendo outra coisa. Interessante é que muitas das vezes a criança começa a estabelecer um pequeno monólogo interno. Preste atenção nisso. Alguns monólogos que isso acontece na vida infantil. Para depois nós irmos para os slides. Fica assim: se as pessoas soubessem como eu sou realmente, o que quero por dentro, por certo, não gostariam de mim. Isso é um dos monólogos. Outro: devo fazer as coisas bem feitas e com capricho para conquistar a admiração e o respeito dos outros. Outro: não sou uma pessoa importante e agradável. Não consigo encontrar uma razão para que alguém goste de mim. Sinto que tenho de ser mais inteligente. Isso é alguns dos diálogos. Eu deveria dar mais, receber menos, pois quando faço algo por mim mesmo, sinto-me culpado. A criança já está andando, já está recebendo um monte de informação. Nós estamos traçando uma trajetória para chegarmos ao suicídio. Nós precisamos entender o porquê, o que aconteceu antes, lá atrás. O pai, a mãe. Nós estamos falando de criança, nós estamos falando de adolescente. Então eu quero dizer a todos que estão aqui, que possam refletir sobre isso, a gente precisa ter isso aí. Foi assim que nós terminamos a palestra passada. Um olhar espírita, você não está sozinho. Olha, que tem uma mão, duas mãos, uma mão invisível, deve ser a mão da espiritualidade, de Deus, segurando tudo isso aí. Deus deu vida. Você não está só. Então nós fazemos uma programação, um planejamento. Olha aí, como é que está? Seguro? Está preocupado com alguma coisa? Hein? Está sendo embalado para lá e para cá, não quer saber se tem Covid, se tem o que for aqui fora. Ele está na máscara. Ele já tem uma máscara protetora. Ele tem um quarto escuro, quietinho. Ele ouve tudo, sente tudo, percebe de tudo, está ali, não reclama de nada. Se come mais do que a própria mãe. Está aí. E é nesse momento em que os pais já estão fazendo N planos. Para a sua própria frustração, porque não está combinando com ele. Alguém combinou? Com você, como é que você deveria ser? Ainda não. Não. Não foi? Muito bem. E aí, o que é que nós sonhamos? Conhece essa imagem? Alguém lembra dessa imagem aqui? Hein? Homem na Lua. Homem na Lua, não é?
Nós nunca queremos ficar felizes aqui conosco, nós queremos ficar felizes em outro lugar, na Lua. Fora da gente, é lá que mora a felicidade. Aqui mora, não é a felicidade. Aqui mora progresso, tecnologia, inteligência, que Deus nos deu para que possamos caminhar para dentro de nós. Só que nós queremos ir para a Lua. E muitas vezes nós nem mandamos a pessoa ir para a Lua, nós falamos assim, vai para o raio que o... Parta. Vamos cantar um pouquinho ali rapidinho. Ó, bota pressão não, sua pressão não funciona não. Ai meu Deus, quer ver como é que eu nem acho a música agora? Ó, vou cantar para vocês aqui então. Uma música muito linda que Miguel me fez lembrar quando falou da Terra, desse planeta lindo. Viu que não adianta mandar ir depressa? Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinha, sou uma parte dessa imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Não estamos sozinhos. Em momento algum estamos sós. Aquele que veio para nos ensinar, para ser a nossa companhia, muitas das vezes ele sofre de todas as interferências da minha personalidade, de domínio, de controle, de falta de preparo para a vida. Eu exijo dele muito mais do que eu realmente posso entregar. Muitas das vezes eu entrego ao meu filho exatamente o que eu recebi. E que um dia eu prometi que não faria isso. Se algum dia me fosse dado a condição de ser filho, de ser pai. Se o script está beleza, tudo bem, eu sou elogiado. Se o script não é, eu sou muitas das vezes chamado a atenção de uma forma velada ou muitas das vezes na frente de todos. Nós estamos fazendo uma preparação para o que vai acontecer. Para que vocês possam começar a identificar comportamentos de uma maneira a direcionar melhor as pessoas para um terapeuta, para uma ajuda, para um processo de autoajuda, para uma CVV, enfim, para um conselheiro, para que escola ou cuidadores possam realmente ajudar, para que centro espíritas com o processo de acolhimento possa fazer uma diferença na vida daquelas pessoas, daqueles jovens, daqueles adolescentes, daquelas mães. Muito bem. É isso aí. Nós temos essa natureza dentro de nós. E nós sempre raciocinamos como se nós não fizéssemos parte da natureza. Nós somos um extra terráqueo aqui. Porque nós achamos que podemos colocar fogo, queimar, destruir água, rio, e
Se eu começo a destruir o jardim do outro, a planta do outro, o bichinho do outro, se eu ficar com raiva, eu posso também destruir a minha vida, posso destruir a vida do outro. Mais ou menos assim. Isso são possibilidades, não estou falando que isso é uma verdade inconteste, mas são possibilidades. Então, a questão é que nós não lemos isso aí, olha. Você leu o manual de instrução? Ou o certificado de garantia? Onde está? Tem? Sim ou não? Não? Lógico que tem, gente. Lógico que tem. Tem manual de instrução. Doutrina espírita, manual de instrução. Evangelho, manual de instrução. A regra vem sempre primeiro. Lógico que temos. Nós achamos que não. Nós negligenciamos. Tem certificado de garantia? Lógico que tem. Lógico. Mas é que nós não lemos. Quem é que gosta de ler letra pequena? Quem? Guarda todas, não é assim? Vamos lá tentar ver como é que a televisão funciona, mas o manual de instrução está ali para te ensinar. Isso aconteceu comigo essa semana. Comprei uma televisão, fiquei 2 horas, o manual estava lá. O menino chegou, esses meninos que são da geração da internet, chegou e fez assim, pip, 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 pronto, acabou. Eu fiquei 2 horas e meu pai me enchendo a paciência. Você ficou 2 horas aí e não fez nada. Mas é isso. Tem manual de instrução. Temos garantia de que se nós seguirmos o manual de instrução, nós ascenderemos. É só que nós não queremos fazer. Concordam com isso ou não? Vocês estão todo mundo calado, mas vocês podem levantar o dedo e perguntar. Se eu não souber, eu passo para a espiritualidade. Olha aí, viver é uma experiência cíclica, não é assim? Como o mar, as estações do ano, as fases da lua, os ciclos da natureza. Fazemos parte dela ou não? Nós respeitamos tudo isso? Sim ou não? Mais ou menos. A questão é que nós achamos que nós é que dominamos tudo isso. Como se fôssemos os donos. Não somos donos. Então nós precisamos ter uma relação com a natureza de respeito, não de uma ascensão. E se eu não consigo respeitar a natureza, eu não consigo respeitar a natureza humana. Faz sentido isso para vocês? Se eu não consigo respeitar a minha natureza como espírito, eu vou atacar contra a minha vida, o meu corpo. Porque eu estou simplesmente querendo eliminar a dor, querendo eliminar o problema. Então nós somos integrante da natureza e suas leis. Sim? Existe uma lei natural que nós devemos respeitar. E essa lei natural inclui a natureza e nos inclui, está lá. E muitas das vezes a gente negligencia isso tudo. Sim? A gente fica falando para espírita, não é brincadeira, viu? Eles ficam só balançando a cabeça assim e tal. Não sei se eles estão concordando com isso. Mas o que importa é que a gente precisa fazer essa preservação. A gente precisa aprender a mudar pequenos, grandes conceitos. Crenças que nós carregamos, herdadas e construídas. Muitas das vezes crenças que nós recebemos através da televisão, que nós recebemos através dos amigos, dos formadores de opinião, da esquerda, da direita, e muitas das vezes nós esquecemos de seguir a instrução do modelo e guia. Um dia desse eu ouvi alguém dizendo que a doutrina espírita deveria ser da esquerda ou da direita, e eu fiquei meio assustado com essas coisas. Tem que defender isso ou defender aquilo, eu fico preocupado.
Porque quando a gente ouve alguém dizer que Kardec está ultrapassado, eu fico em oração, em prece. Porque falar que Kardec está ultrapassado é como se eu estivesse dizendo assim: o Cristo está ultrapassado, a espiritualidade está ultrapassada. E eu não sei se é por aí. Eu sei que eu tenho um modelo e um guia que nós devemos seguir. Muito bem. Então, depressão e suicídio é uma coisa. Os processos depressivos, as questões mentais, elas vão criando uma estrutura, uma preparação, se não bem trabalhadas. Não quer dizer que todas as pessoas que têm uma deficiência, uma questão mental, emocional, vai suicidar, não é isso. Mas que o pano de fundo está lá. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas, vivemos em um mundo em que nós vamos ter de acostumar a passar por essas dificuldades, trabalhar o nosso interno para isso. Então, à medida que nós vamos observando instruções sociais, instruções socioeconômicas, impacto que os filhos recebem das dificuldades, perda do emprego do pai ou da mãe, doença de algum ente querido, enfim. E isso não é conversado, isso não é dialogado, porque também não sabe, porque também não tiveram essa oportunidade de dialogar, as escolas não ensinam a dialogar, não conversam sobre isso. Mal estamos conseguindo passar algumas matérias, como se professor não fosse uma categoria importante. Essa nós estamos falando da nossa realidade, já Brasil. Então, é importante a gente observar. Porque as pessoas, às vezes, utilizam, e a criança também utiliza, o jovem também utiliza, uma expressãozinha assim. Eu vou ler isso aqui. A palavra graça. Graça significa bênção divina concedida aos homens para que eles consigam a redenção. Isso é graça. Mas quando eu digo a mim mesmo que eu sou uma pessoa sem graça, eu sou um jovem sem graça, eu sou uma criança sem graça, ou você olha para a criança e fala para ela assim: olha, você é uma criança sem graça, larga de fazer isso sem graça. O que você está dizendo? Que nós somos desventurados, que nós somos uns desgraçados, que nós somos pessoas que não merecem atenção. Sim? Então nós precisamos ver como nós estamos dialogando. E às vezes isso vai sendo construído paulatinamente. Paulatinamente. A criança começa a encolher-se. E nós adultos achamos que está tudo certo, que está tudo... É normal. É normal falar isso. Porque nós também não aprendemos. Mas nós não podemos mais fechar os olhos da nossa responsabilidade. Nos Estados Unidos tem isso, essa informação dos Estados Unidos, que eu quero trazer para vocês. Jeffrey Miller, o livro da referência para a depressão infantil, diz que 2 a 5% criança e 8,5% de adolescentes. Depressão, caminhando para suicídio. Meninos na pré-puberdade de 7 a 12 anos, 2 vezes mais que as meninas. 2 vezes mais meninos de 7 a 12 anos. Olha como isso é impactante. Meninos acima de 12 anos mais frequente que meninos, por causa de fatores genéticos, sociais e culturais. As mulheres, portanto, são submetidas muitas das vezes a maltratos. A partir do primeiro episódio
depressivo, 50% de chance de sofrer outro nos próximos 5 anos. Quando às vezes a pessoa consegue sair, às vezes nós falamos assim, curou, está tudo bem, não vai acontecer mais. Entrou numa crise depressiva, tentou contra a vida, não deu certo, não vai acontecer mais. Tomem cuidado com esse tabu. Não é verdade. Pode acontecer sim. Muito menos do que nós imaginamos. O suicídio ocupa, semana passada eu falei que ele estava entre as 10 doenças que mais matam, tiram a vida. Nos jovens ele está entre o terceiro lugar, jovens entre 15 a 24 anos e sexto lugar entre as crianças de 5 a 15 anos. Não merece salvar? Será que as casas não precisam conversar mais sobre isso? Será que nós não temos de conversar mais sobre esse assunto? E isso está dentro do Evangelho. Causas atuais. Essas são causas atuais. Como não abordar isso? Como não falar sobre? Não podemos fechar os olhos. A alteração na família, familiar, convívio social, escola, abuso de álcool, drogas, maior risco de suicídio, sobretudo quando começam ou iniciam a questão do uso de drogas. Diante de todo esse quadro que nós já estamos montando com criança e adolescente, o vendedor de droga é aquele que oferece a oportunidade de melhorar a autoestima desse jovem. O confronto às vezes está vindo de fora, mas você não está percebendo. E quando o confronto está chegando, você entra no confronto. É natural às vezes, é muito normal. A criança está num processo. Nós precisamos começar a ficar mais atentos a isso. Risco de suicídio não vai acontecer nas próximas horas, mas vai acontecer. Depressão vai tomar conta. E nós vamos falar de outros quadros importantes de 2 a 6 anos, de 7 anos, puberdade, de 12 anos, e depois na fase adolescente. Mas antes, vamos convidar a Abelha. Eu vou cantar uma música bem linda que ela faz a gente pensar o quanto que Deus é maravilhoso quando nós conseguimos entender a sua mensagem, acalmar a nossa alma, sossegar, né? Já não sinto aquele turbilhão e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Aparo da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se nós observarmos, como eu disse, o manual de instrução, vai ficar tudo bem. E nós podemos fazer isso. Nós temos condição de fazer isso. Então, muitas das vezes, nós continuamos emitindo pensamentos, ensinamos as crianças a emitir pensamento, ao jovem e adolescente a emitir pensamentos, né? A fazer pequenos convites à espiritualidade que coloca uma dosagem pequena ali naquele adolescente, naquela criança.
Talvez para chamar a atenção dos pais que estão muitas das vezes envolvidos nas questões materiais e esquecendo do lar. E aí nós passamos a funcionar como um sugador de energia, né? Um exaustor energético, um imã, puxando tudo. Os pensamentos começam a ficar em turbilhão. E isso não vai importar mais se é da agora ou se é de vida passada. O que importa é que as coisas já estão imantadas, digamos assim. E a gente começa a chamar um conjunto de coisas. Mas vamos lá. Como é que nós podemos observar em crianças entre 2 e 6 anos? Olha alguns pequenos. Choro mais frequente. Criança, e nós estamos falando aqui de estruturação para chegarmos até um processo de suicídio. Suicídio é o resultado final, mas nós não podemos deixar de estar olhando tudo isso. Como é que você lida com o choro mais frequente do seu filho de 2 a 6 anos? Dificuldade de se manter atento nas atividades lúdicas ou total desinteresse por brincadeiras que antes lhes interessavam. Aquele olhar perdido, como que está? A criança não brinca mais. Aí nós chamamos a atenção para os cuidadores e os pais, os cuidadores domésticos, aqueles que não possuem, que os filhos fiquem na creche, conversar mais, orientar mais para isso. Para que quando você for consultado pelo médico, você saiba falar alguma coisa. Sim, é você, pai, que vai ser consultado. Você não imagina que uma criança de 2 anos vai chegar lá na frente do médico e vai dizer um monte de coisa para ele. Não vai, é você. É você que é consultado. E quando você está sendo consultado, você está fazendo a declaração que você não está cuidando. É assim. É assim. Uma criança de 2 a 6 anos, e você começa a relatar um monte de coisa. Será que a criança sabe falar sobre isso? Quem é que tem a função de cuidar? E aí eu volto à pergunta. Se ele suicida, ou foi suicidado? Prestem bem atenção na pergunta. Ele suicidou ou ele foi suicidado? Ninguém questiona isso. Ninguém fiscaliza o interior da casa, porque a dor é muito grande. Ninguém vai querer saber o porquê que aquela criança atentou contra a vida. Estatística. Virou estatística. Se existe, eu não sei, desculpa a minha ignorância. Mas não vejo isso. Muito bem. A atenção dos pais aí é fundamental. Vamos lá. De 7 anos até a puberdade, ou adolescência, daqui a pouco nós vamos falar só da adolescência, mas 12 anos, 13 anos por aí, 10, essa faixa. Fisionomia entristecida, você observa que de repente o seu filho, aquele que está do seu lado, muda a fisionomia, perdeu o brilho nos olhos, perdeu toda aquele ar vivaz. Aborrecimento constante. Dá para identificar mais nessas faixas. Esse aborrecimento constante às vezes se confunde lá na adolescência, porque na adolescência às vezes dizem que é por causa das mudanças hormonais. Retração com familiares e amigos. Observe se sua criança entre 7 anos não brinca mais, começa a ficar retraída quando as pessoas chegam, elas estão saindo, elas estão correndo, elas não estão mais conversando. Perdeu aquele brilho. Desatenção e dificuldade de dar conta dos trabalhos escolares. Comece a observar isso. Ele já não consegue mais. O momento do trabalho escolar é um momento em que nós temos de ser lúdico com os filhos. Porém, nós sabemos a deficiência educacional que nós passamos. Os pais não conseguem, eles precisam trabalhar muito. Tem dificuldade.
Isso é realidade. O manual está lá. Você tem filho, você vai precisar de cuidar, você vai ter de alimentar, você vai ter que dar banho, você vai fazer tudo o que é necessário, porque é vida. Não é o seu filho, é vida. O que importa ali é a vida. Por contingência de uma combinação no plano espiritual, ele veio para você cuidar, porque temos às vezes o débito anterior e precisamos corrigir. Vem, eu vou aceitar. Mas só que a beleza do esquecimento nos faz muitas das vezes ter de repetir a lição, porque não a aprendemos. Muito bem. Desencorajamento e insegurança. Lembram daquela primeira foto onde ele estava quietinho, ó, balançando a barriga da mãe para lá e para cá? Ali tinha insegurança? Nada. Estava encorajado, confiante, tranquilo. Aí quando ele vem para cá, o script não estava sendo bem feito, ele perdeu aquela capacidade de ser seguro, aquela capacidade de ser confiante. Então, nós aprendemos o quê? Perder a coragem e ser desconfiados. Lembra quando corria e levantava, todos nós passamos por essa fase? Caíamos e levantávamos. Vinha, recebia um beijo. Não era assim? E que beleza! Ação magnética. Curou, vem cá. Mamãe, abraça, né? Papai, abraça, vem cá. É isso aí. Desencorajamento e segurança começa a perder, começa a surgir mais forte. Pensamentos impregnados de assuntos de conteúdo mórbido. Observe como começam as conversas, como é que estão os diálogos, os seus amigos. Como é que estão os amigos? Você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe quem são? Quais? De onde vêm? Você conversa com os pais deles? Sabe o que os pais estão fazendo? Como eles criam o filho que está dentro da sua casa? Fica aí mais um questionamento. Na adolescência, portanto, nós temos aí queixa constante de cansaço. Nós estamos falando de quadros da depressão, que vai redundar muitas das vezes, porque vai ter pressão familiar, vai ter pressão do pai, vai ter pressão da sociedade, vai ter um monte de pressão social, tudo. Então, eu começo a ficar exausto. E essa exaustão, muitas vezes, é a manifestação daquele espírito que veio para poder ser orientado e que durante a noite ele volta ao plano espiritual e quando ele chega o corpo está cansado, porque ele está querendo se libertar daquela condição que está acontecendo. Isso vai tornando um comportamento, e às vezes nós desconsideramos. Abandono de suas atividades preferidas ao adolescente. Acontece. Isolamento social. Não participa de mais nada, não joga bola, não participa de ninguém, jogos nenhum, ou às vezes só dentro do quarto, com o discurso que estou num joguinho eletrônico, tudo bem, mas não precisa mais fechar a porta, observa se não está conversando às escondidas, cheio de segredos. Você é educador. Educação, não estamos falando de informação, isso não é papel de escola. Informar escola, educar pai e mãe. Porque o suicídio acontece muitas das vezes dentro de casa. Queda no rendimento escolar. Recusa de colaborar com as atividades familiares e escolares. E o pai e a mãe começam então a ficar sobrecarregados, fazendo tudo, e os filhos não são introduzidos numa responsabilidade de colaborar. Discussões frequentes e intensas com seus pais e ou professores. Aí, nesse momento, preste atenção, alguém está fazendo a cabeça já.
vai começar uma cisão dentro da família, porque o pai vai ser confrontado na sua autoridade. E ele perdeu espaço, ele não sabe mais conversar, ele não sabe dialogar. A mãe corre para poder, às vezes, fazer o papel. Mas e quando, às vezes, é a mãe que tem que fazer o papel de mãe e de pai? Ou seja, só o papel de mãe, porque a autoridade também está na mulher, não é só porque é homem que tem autoridade. Homem também pode fazer o papel que tem de ser da mulher. Por que não? Comportamento de risco e autoagressão. Criança, de repente, andava com os braços tudo belezinha e tal, de repente é só camisa manga comprida e tudo mais. Veja se não está acontecendo mutilação. É importante isso. Ficar sem comer. Prestem atenção nesses detalhes. Presença de pensamentos mórbidos e ou suicidas. Desvalorização da vida. Quando está vendo alguma coisa, veja que tipo de jogos, se são ilustrativos, que os jogos hoje são tudo de tiro, destruindo o outro, matando o outro, fazendo um monte de coisa nesse sentido. Antigamente a gente ficava correndo atrás de uns bichinhos, não sei o que, nem sei mais os joguinhos, meus meninos andavam com aquilo. Sonic, isso mesmo. Hoje é pá, 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 dando tiro. Nada contra o jogo. O que eu preciso observar, o que nós precisamos observar, como está acontecendo. Se esse tipo padrão não está sendo um processo de extravasamento de todo esse conjunto, nós já estamos falando de 10 anos, 12 anos, 14 anos já aí, gente. Em pressão, estimulando uma mudança, sem diálogo às vezes. As meninas apresentam o dobro de chance de sofrer depressão permanecendo durante toda a vida adulta. Os traumas causados muitas das vezes escondidos pelos familiares dura por toda uma vida. Então nós precisamos ficar atentos, cuidados especiais, saber acolher, saber o que é que está acontecendo, ter a coragem de trazer o pai, a mãe, a família, não sei como, mas precisamos desenvolver isso. Tem toda a ferramenta por aí hoje, assistente social, enfim, tem muita coisa, mas nós precisamos acolher esse coração, essa alma. Combinações perigosas. Eu quero trazer isso aqui, para que vocês possam, depois que vocês esquecerem toda essa palestra, que vocês possam lembrar de algumas coisas. Combinações perigosas para o transtorno de depressão. Isso antecede o processo de depressão. Porque vai mexer muitas das vezes no processo de estima, de consideração, de autoconsideração. Entendeu? Autoconsideração eu vou chamar de autoestima, que precisa ser todos os dias validado pelos nossos filhos, por nós que estamos ali na função de educador. Vamos lá. Transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade antecede o processo de suicídio. Então nós estamos dizendo pequenas coisas que vão dando sinais. Vamos mais um. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós não estamos dizendo que as pessoas que têm isso vão cometer suicídio, mas nós precisamos ficar atentos. Nós não queremos. É por isso que eu estou trazendo. Déficit de atenção. Viu que um monte de quadrinho, de casinha que nós estamos sendo colocados? Transtorno alimentar e abuso de drogas. Ou bulimia, ou anorexia.
e uso de drogas. Aqui é importante demais, abuso de drogas. Nós já abordamos isso, nós sabemos. Ansiedade e separação, família, separação da escola, mudança de escola, mudança de amigos, amigos que foram embora, pais que saíram, mães que faleceram. Tudo isso nós precisamos ficar atentos. Pânico, ansiedade demais, eu não sei porquê, eu entro em pânico, coração acelera, e aí eu não sei como controlar isso. E aí eu começo a ficar só dentro do quarto, olhar o mundo pelas janelinhas, pelos buraquinhos. Não quero mais sair. Fobias. Nós vamos só passar, mas diagnosticou, foi lá, conversou, foi procurar ajuda. E alguém disse, isso é fobia, isso é pânico. Tá? Não vamos ficar debatendo aqui característica que não dá tempo. Podemos fazer uma outra hora sobre isso. Toque, a compulsão. Os compulsivos, né? Criança não consegue fazer nada porque ela vai verificar, ou adulto vai verificar, isso aqui também mistura também com adulto um pouco. Adulto não consegue fazer as coisas porque tem que lavar a mão várias vezes. Tem que verificar se está tudo fechado, se está tudo aberto e tal. Isso é compulsão, precisa. E isso são tratamentos que a casa espírita pode oferecer através do passe espiritual, através do acolhimento, da conversa fraterna. Isso tudo pode ser ajudado. Transtorno de estresse pós-traumático. Observa isso, é muito normal. São combinações perigosas. As comorbidades, porque às vezes não tem como fazer identificação, isso está tudo meio que misturado. O profissional tem que ter uma atenção muito grande para poder saber alinhar isso aí. Eu disse a vocês que de tudo isso que nós falamos, pode resultar nisso aí, ó, solução e instrução. O melhor é viver em família, aperte mais esse laço, traga para si. O Cristo disse assim, olha, quando nós não temos autoconsideração, nós não temos uma autoestima, nós vamos falhar nisso. A nossa autoestima fica muito baixinha, critica. Eu dou muita importância a tudo que todos estão falando. Então diz assim, o primeiro ensinamento, que muitas das vezes nós perdemos, e muitas das vezes nós temos vergonha de dizer isso. Mas o primeiro ensinamento do Cristo foi esse. Alguém lembra? O primeiro ensinamento dele, amarás. Amarás o teu próximo. Não. Este é o segundo. O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem essa discussão de que eu amo a Deus, mas eu vou permitir fazer aborto, eu vou permitir um monte de coisinha, eu confio, eu acredito em Deus, mas pode matar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode tirar a vida, pode... Não, vamos mudar esse assunto, essa retórica. Não é isso não. Entende isso não. Não dá para defender essa linha não. Não dá para fazer isso. Amarás a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e o maior dos mandamentos. E o segundo? Vamos? Como? A ti mesmo. E aí Deus diz assim, Jesus diz assim, se você ama aquele que estava confortável, aquele que veio na função para que você possa aprender com ele, ter paciência, perder noite de sono, levar ao médico na madrugada, você está amando a ti mesmo. Você está sendo responsável. Então, o segundo e o maior que Jesus Cristo então afirma para nós. Amar o próximo. Muito bem, muitas das vezes nós amamos o próximo, o vizinho, e esquecemos de amar o próximo em casa. E isso faz muita diferença.
Nós precisamos então aprender a amar e a atrair pessoas amorosas ao nosso lado. E a pergunta que eu faço então é a seguinte: diante desse quadro que nós pincelamos, eu volto à pergunta: ele suicidou ou foi suicidado? E aí eu vou ter de voltar novamente, porque quando eu chegar diante do Pai, diante da comissão amorosa de justiça, vai fazer a seguinte pergunta: o que fizeste com o talento que lhe foi entregue? O que fez? Multiplicou? Ou deixou que ele perdesse nos caminhos, nas vicissitudes da vida? Se eu o entreguei, foi para que você pudesse aprender com ele e você pudesse ganhar a graça, que é a redenção. Volte e vá cuidar novamente do rebanho. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada. E que possamos refletir sobre o nosso papel. Não de letrinhas, mas desse aqui. É o maior de todos. Família. Muita paz. Um beijo no coração de todos. Que lindinho! Ganhou estrelinha, viu? Nós vamos fazer agora nosso momento do passe, né? A nossa prece. Pedimos aos passistas do Ponto de Luz que possam se posicionar. E depois do passe, tem uma surpresa para vocês. Que claro que não é a foto, que foto nem é surpresa mais, todo mundo já sabe. Mas tem uma surpresa muito grande aqui para todos. E uma surpresa que está sendo aguardada pelo Zé Francisco e o Simval desde março. E eu falei assim, essa florzinha vai florescer na primavera. Então hoje nós vamos apresentar para vocês a surpresa, viu? O nosso passe coletivo, pedindo a todos que possam relevar os pensamentos aos céus, para sintonizarmos, né, com esta energia, com esta vibração dos benfeitores que estão a nos envolver, que possamos permitir que a espiritualidade amiga encontre em nossos corações as disposições necessárias para que eles possam nos ajudar. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho, dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo,
falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. É isso aí, gente. Envolvidos no amor do Rabi da Galileia por todos nós, no cuidado que ele tem para com todos, eu vou tentar explicar como é que aconteceu. Simval, por favor, me corrija, Zé, Francisco, se eu me enganar. Este livro, Prisões da Alma, um livro cujo espírito Florence Cook psicografou através do Zé Francisco. Ele escreveu este livro e então em 2018 teve até essa peça teatral lá no Zé Lioguinho no Cariru, nós assistimos, maravilhosa, baseada neste livro. E como foi que você recebeu a prece da Florence Cook? Foi em Viçosa, né? Nós assistimos o ensaio da peça. Francisco também, a Florence Cook através dele. Que legal, né? Então, gente, desta prece que ele achou assim lindíssima e realmente ele me pediu em março que eu fizesse uma música com ela. Eu nunca fiz música na minha vida. Mas como eu não sou de correr do desafio, eu falei assim, eu vou tentar. E foi uma coisa muito engraçada, porque passou março, abril, maio, junho, nada, não vinha nada na minha cabeça, nada, sabe o que é nada? E eu lendo o livro. Então o Simval falou comigo assim, lê o livro, né? Pede a Florence Cook que ela vai te ajudar, tenho certeza que você vai conseguir. Por incrível que pareça, quando eu já estava no capítulo final do livro, eu comecei a acordar de noite e cantar um pouquinho a música para não perder a harmonia, para no outro dia eu colocar. Falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. E aí, eu vou apresentar para vocês agora, para vocês verem a arte, né? E avaliarem se realmente valeu a pena. Eu espero que tenha valido. Foi feito com muito carinho, viu, Francisco? Se você... foi realmente muito carinho, a gente ficou assim, muito envolvida pelo sentimento da oração. Então, não foi tão difícil colocar a música, só demorou demais para ter a ideia. Porque não era a hora, acho que tinha que esperar a primavera mesmo, né? Então, vamos lá, gente. É isso aqui. Rosa rubra de Shalom, perfume celeste que derramaste sobre a terra, a essência do amor. Foste tu, ó Mãe querida, que no berço do amor educou, criou, protegeu e seguiu o menino Jesus. E no calvário da aflição olhaste atenta a bonança do futuro, a misericórdia do amor e as lutas íntimas da humanidade. E tu entregaste confiante nas mãos de Deus o teu rebento querido. Choraste profundamente, consolaste todas as mães. E hoje nós, Santíssima Maria, Mãe do Amor, queremos te agradecer pela bondade infinita, por nos acolher
em teu seio sublime, dando-nos vereda e ofertando os caminhos e oportunidades benditas. Que a tua mensagem de luz, ó Maria Santíssima, desde a honradez da estrebaria, a coragem do Calvário, o acolhimento aos discípulos, o testemunho do amor. Soubeste amar a humanidade e recebeste o sagrado e merecido nome de Mãe de toda a humanidade. Obrigada, Maria. Maria. Obrigada, Maria. Que assim seja. Então, gente, é isso, Zé, foi o que deu pra fazer. Aí eu vou botar, pode botar ela na internet, no YouTube, pode entrar no nosso terceiro CD. Então ela vai pro nosso terceiro CD. Ela é sua. É nossa, Zé, é nossa. Eu queria agradecer o Simval, foi iniciativa dele. Foi, é? Simval Bruno Jesus. Ele é que me botou nessa fria, é? Eu tô pensando, e é a abelha que vai ser a cantora. Meu Deus. É isso aí, Simval, fica